Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na evolução do jazz e na influência gigantesca que ele tem sobre praticamente toda a música que a gente ouve. É uma jornada por um verdadeiro rio musical que ajudou a moldar o século XX. Olha, parece uma afirmação bem forte, né? Mas vamos dar uma olhada em como isso faz sentido. Pensa bem. Da trilha sonora de um filme até o toque de um celular, as batidas, as harmonias que estão ao nosso redor, tudo isso tem uma raiz, uma dívida com a história do jazz. Para a gente entender essa história toda, vamos usar uma ideia central, a da correnteza do jazz. Pensem na história do jazz não como se fossem, caixinhas separadas, mas sim como um rio enorme. Cada estilo vai alimentando o próximo e mesmo as rupturas mais loucas, quando a gente olha para trás, fazem parte do mesmo fluxo. Então, vamos lá. Todo rio tem que ter uma nascente, certo? E para o jazz, essas nascentes estão naquele encontro de culturas lá nos Estados Unidos, especialmente em cidades como Nova Orleans. É ali que tudo começa a borbulhar. E as primeiras décadas já deram a direção do rio. Começou com o ragtime, aquela pegada sincopada no piano. Logo depois, a coisa evoluiu para a improvisação de todo mundo junto lá em Nova Orleans. Dali, o som sobe para o norte, para Chicago e, finalmente, BUM! Explode no país inteiro com o swing. E aqui tem uma diferença fundamental que é bem legal de entender. O ragtime era uma música mais escrita, mais composta, uma fusão da tradição europeia com aquele balanço rítmico afro-americano. Já o estilo de Nova Orleans era sobre a conversa musical. Era improviso coletivo com trompete, trombone, clarinete, todos dialogando ali na hora. Chegamos nos anos 30. E aí, o jazz deixa de ser uma coisa regional para virar a trilha sonora de uma nação inteira. Aquela correnteza vira um rio gigante, super caudaloso. Bem-vindos à era do swing. O swing era isso, grandioso, cheio de energia e, acima de tudo, feito para dançar. Eram as famosas big bands, com aquelas sessões de metais e saxofones tocando frases que se repetiam, os riffs, que eram super contagiantes. Foi a música pop da época, refletindo aquele gosto do país por tudo que era gigante e ousado. Mas sabe como é, né? Quando uma arte fica muito comercial, muito previsível, uma rebelião começa a se formar por baixo dos panos. E foi o que aconteceu. Os músicos mais jovens começaram a se sentir presos naqueles arranjos rígidos e nos clichês do swing. E essa rebelião não foi nada sutil, foi uma explosão. A correnteza do jazz estava prestes a despencar por duas cataratas, assim, violentas e transformadoras que mudaram o curso do rio para sempre. E essas cataratas se chamavam bebop e free jazz. Isso aqui ilustra a mudança perfeitamente. O bebop foi uma reação direta. Ele pegou a música que era feita para as massas e a devolveu pros músicos. Sai a bança, entra a escuta atenta. Saem as big bands, entram os grupinhos, os combos, onde o que importava era a técnica de cada um e a complexidade da harmonia. Tá, mas qual era o som dessa revolução? Tinha um som específico? Tinha. Era o intervalo musical, a chamada quinta diminuta, ou flatted fifth. É um som bem dissonante, meio instável, que até aquele momento era considerado quase um erro. Pois é, para os músicos do bebop, esse erro virou a assinatura sonora da modernidade e da rebeldia deles. Então, se o bebop quebrou as regras do swing, a revolução seguinte quis simplesmente jogar o livro de regras fora. Acabar com tudo. A correnteza estava prestes a sair completamente do seu leito. E aí entra o free jazz, lá pelos anos 60. Foi um passo radical. Ele questionou os próprios alicerces da música ocidental. A harmonia tradicional foi descartada. A batida constante, substituída por pulsos de energia. E pela primeira vez, o jazz se abriu de vez para a música do mundo todo, buscando inspiração e uma intensidade quase religiosa na hora de tocar. Essa frase do grande saxofonista Lester Young captura a essência da correnteza do jazz. Ele se recusou a tocar de novo o seu famoso estilo dos anos 30, porque o jazz, na sua alma, tem que ser vivo. Tem que refletir o agora. Não pode ser uma peça de museu, entende? Ele precisa fluir, mudar o tempo todo. Depois daquelas cataratas do bebop e do free jazz, o rio nunca mais correu num curso só. Ele se espalhou como se fosse um delta, com vários bracinhos, onde as águas do jazz começaram a se misturar com outras correntes, criando coisas completamente novas. E um dos canais mais fortes desse delta foi o Jazz Rock Fusion. Músicos como Miles Davis pegaram a liberdade do jazz e juntaram com a energia elétrica e a batida forte do rock. O disco Bitches Brew foi um divisor de águas.
E sem ele, boa parte da música de hoje, que mistura vários gêneros, simplesmente não existiria. Se a gente parar para pensar, de um bordel em Nova Orleans a um salão de dança em Nova York, de um clube de vanguarda a um estádio de rock, o fluxo do jazz levou inovação, expressão e um ritmo único para todos os cantos do mundo. Não foi só mais um gênero, foi a força por trás da música popular, como a gente conhece. E a correnteza continua. Hoje, ela se mistura com hip-hop, com música eletrônica, com tradições do planeta inteiro. E a pergunta que fica é, com a música mais conectada do que nunca, quais serão as próximas corredeiras, os próximos afluentes? A única certeza é que a correnteza do jazz vai continuar a fluir.